olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo esse meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é um Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve vocês, não pede favor, não manda recados ao pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Agora em inverno, chove e grite, e não acredite, esse Deus existe, luta por você. Só parecendo Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. seu braço é a ponte, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda o decreto, faz o fim virar começo. Não ouve vocês, não pede favor, não manda recados ao pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Agora inverno, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Ele não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. Quando o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Agora em inverno, chore e triste, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. A paz seja convosco, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. É o motivo de mais uma alegria, uma dádiva de Deus, nós estarmos aqui mais um sábado, fazendo essa live, trazendo um pouquinho daquilo que Deus falou muito conosco essa semana. Eu quero aqui estender meu abraço, minha gratidão a Deus e dizer que hoje Deus tem uma palavra ao seu coração, ao nosso coração, e que você possa sair daqui nessa noite abençoado com a palavra de Deus. Eu não sei como é que foi a sua semana, como está terminando a sua semana hoje, mas eu creio que
feito maravilhas. Por mais dificuldade, por mais momentos difíceis que nós passamos, eu creio ainda, como diz o louvor, Deus ainda é poderoso. Deus ainda é aquele que cuida de nós, Deus ainda é tudo aquilo que nós aprendemos dentro da palavra dele. E que nesse sábado, nesse fim de semana que está se terminando hoje, e amanhã quando se iniciar uma nova semana, você possa olhar e glorificar a Deus, porque até aqui Deus tem nos sustentado, Aleluia. Deus tem nos dado força e Deus tem nos guiado aí por esses caminhos difíceis que a vida muitas vezes nos coloca. Mas eu sei que muitas pessoas nesse momento gostariam de estar na situação que eu e você estamos e não pode. Por isso glorifica a Deus, exalte a Deus, porque Ele é poderoso para mudar situações e para mudar aquilo que muitas vezes o homem fala que não dá. Queridos, antes de eu orar, eu quero aqui estender meu abraço a uma galera grande. Eu quero mandar um abraço aqui pro meu sobrinho Tiago, lá em São Paulo, aí sempre tá aí acompanhando as nossas lives, e junto com ele o meu irmão José Carlos, a minha cunhada Creuma, né, os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas lá, né, a Tainá, a Tayane, a Thaís, né, também para minha tia de Guarulhos, a Edna, toda a sua família, Deus abençoe. A irmã Rosângela Bolfin, que sempre está aí compartilhando, né, vários irmãos que compartilhem, mas a irmã Rosângela sempre está aí compartilhando. Quero também aqui mandar um abraço para o presbítero Aparecido lá de Maringá, que está fazendo aniversário. Deus abençoe a sua vida, presbítero Aparecido, né? Que o Espírito Santo continua cobrindo você de bênção, de unção, de graça. Esse servo do Senhor, né? Um amigo nosso aí, o presbítero Aparecido lá de Maringá, estendendo já um abraço para todo o pessoal de Maringá, a irmã Silene, a irmã Eliane, né? A irmã... Aí me fugiu a memória agora... conosco, é muita gente, querido. A irmã Fátima Leite, né? É Fátima dela, Fátima Leite. Eliane, eu não me perdoe, eu não consegui lembrar aqui. A minha cunhada da Espanha, Viviane, né, que sempre tá ligada conosco. Também pro meu amigo Pedro Persil, né, que amanhã também vai estar fazendo aniversário. Pedrinho, Deus abençoe você e mais uma etapa da sua vida, mais um ano aí que você está comemorando. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua esposa, a Sirlene, né, seus filhos, em nome de Jesus, né? A Liliane, né, sua prima, a Ivone, sua tia, e também a Suzane, né? Como Suzana. Suzana. Deus abençoe a vida de vocês. Leandro, o marido dela. Leandro? Isso. Amém, Deus abençoe. E tem uma galera grande que entrou aí, né? Paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Agradeço a Deus primeiramente, né, por nós estarmos aqui mais uma vez, fazendo a vontade do Senhor. E vários irmãos aí conosco, pela graça e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou aqui, né, falar o nome de uns Mas Cecília entrou aí compartilhando. que já estão aqui, né, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. O irmão Fernando, o Fer, né, a irmã Vera, a irmã Elisângela, o irmão José Rodrigues, pastor Carlos Brandão, a irmã Neuza, que Deus abençoe. A Érica Ramos, a Juliana, a Salete Sanitar, que Deus abençoe grandemente sua vida, irmã. Pastora Gileu, Alexandra, eu não marquei o sobrenome da Alexandra. Alexandra, o Miro Machado, o Adriana Lara, a irmã Cecília, o Aleandro Varela, que Deus abençoe. O Daniel Araújo, a Jaime Cautin. Irmãos, Wilson Cordeiro, que entrou se agora. eu falei errado, você me perdoe, tá? E irmão, Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? Queridos, curva sua cabeça, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Nós já iniciamos, né? Vamos para dar continuidade. Curva sua cabeça e leva seu pensamento a Deus, leva sua família diante da presença de Deus nesse momento. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço nessa noite, exaltando e glorificando o teu santo nome. Pai, eu sei que o Senhor tem uma palavra no coração dos teus filhos nessa noite, muitos estão se preparando nesse momento para ouvir, ó Pai. Que essa palavra venha se edificar no coração dos teus filhos nessa noite e que através dessa palavra, Pai, o Senhor possa falar com cada filho seu nessa noite. E aonde, Pai, essa live for alcançada, pessoas vendo, que almas sejam salvas, vidas sejam restauradas, casamentos sejam salvos, Pai. Filhos retornam
aos pés do Senhor, Pai. É o que nós oramos nessa noite, pedindo a Tua bondade, a Sua misericórdia, a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida dos irmãos que estão entrando, do irmão Wesley Machado. Você falou ali do Miro Machado, trabalha conosco lá na empresa. Deus abençoe a vida do Miro Machado, do irmão Wesley Machado, que está entrando agora também. A Juliane, que Deus abençoe, Gil, a sua vida, né, a vida da sua família, né, que o Senhor possa estar aí, né, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Amém. Querido, vamos para a palavra? Só que não é eu que prego nessa noite. É a minha esposa que vai trazer uma palavra ao seu e ao nosso coração. Um abraço aí também para a Adriana Barbosa, que está entrando aí em nome de Jesus. Vamos então para a palavra? Amém. Deus abençoe então. E a Adriana Barbosa, ela está lá em Portugal. Olha. Que Deus abençoe grandemente sua vida, Adriana. A palavra que o Senhor me deu, Ele falou grandemente ao meu coração, domingo ali no culto. O pastor estava pregando e o Senhor falou comigo: como está a sua vida perante o Senhor? Aleluia. Se o Senhor te chama hoje, como que está a sua vida perante o Senhor? Como que você perante o Senhor? Vamos esquecer do nosso mundo cotidiano que nós vivemos. O Senhor, como que você está? Como que está a sua vida? E a minha Bíblia está aberta em Lucas 7:36. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra ela. Vamos compartilhar da palavra do Senhor. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou sobre a mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um vaso de alabastro com perfume e se colocou-se atrás de Jesus e seus pés. Chorando, começou a molhar os seus pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com um perfume. E ao ver isso, os fariseus que havia convidado disse a si mesmo: se este homem é mesmo um profeta, saberia que nele está tocando um tipo de mulher que é uma pecadora. Então Jesus disse a Simão: tenho algo a dizer. Disse o mestre. Ele disse: 2 homens haviam um certo credor. Um havia 500 denários e o outro deixa eu ver, peraí. E o outro 50. Nenhum dos dois tinham como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida dos ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: o amará mais? Simão respondeu: supondo que quem tem que perdoar a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, há muitos pecados delas que foram perdoados, pois ela me amou muito, mas aquele quem ama pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse: esses pecadores estão perdoados. E outros convidados começaram a perguntar: quem é este que perdoa os pecadores? E Jesus disse: a sua fé o salvou e vai em paz. Amém. A Maria Castilho, que Deus abençoe a sua vida, né? Parente nossa aí, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E o Senhor falava fortemente no meu coração sobre essa mulher. Como disse aqui, Jesus, ele chegou na casa do fariseu, na casa, né? E ele chegou ali, ele se sentou à mesa e reclinou a sua cabeça. Essa mulher,
ela chegou por trás de Jesus. Ela chegou por trás porque nós estamos sentados aqui. Ela chegou por trás e ela começou a lavar os pés de Jesus. E ali a palavra diz, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E junto ela trouxe um vaso cheio de perfume. Que esse perfume ele era muito valioso. Todo mundo que estava ali ficou abismado por ela derramar esse vaso aos pés do Senhor. E ela começou a chorar. E aqui o Senhor me fez parar para analisar. Ela foi julgada. Ela foi julgada por aqueles que estavam ali. Que eles eram os bons, ela era uma pecadora. Quem era ela para estar ali? Ela não foi convidada, mas ela sabia que Jesus estava ali, ela foi até lá. E quando ela chega a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas, somente ela sabia o que ela estava passando dentro dela. Para ela chorar, para ela lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas, e ela chegou por trás, ela se debruçou, se enjoelhou aos pés do Senhor. E Simão, como a palavra disse, aqui Jesus diz para ele, você não me... Aqui, entrei na sua casa, mas você não me deu... E essa mulher, ela lavou os meus pés com as lágrimas dela. Como que você tem tratado a sua vida com o Senhor? Como você tem lidado com a sua vida espiritual? Você tem convidado o Senhor para entrar dentro do seu lar? Mas ela, porém, molhou com suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. E me saudou e você não me saudou com um beijo. E essa mulher, desde que chegou, ela não para de beijar os meus pés. O que você tem oferecido ao Senhor? Como você tem chegado perante Ele? Como você tem se colocado diante dele? Você tem se colocado como essa mulher ou como Simão, que somente convidou? Eles estavam numa festa, ali numa ocasião de jantar e não ofereceram nada para Jesus. Não adianta ter banquete se não tiver adoração verdadeira. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e nós não estamos adorando a Deus como nós devemos adorar. E o Senhor, ele foi falando fortemente ao meu coração. E eu comecei a comentar com o Silvio quinta ou quarta-feira. Aí ele falou para mim, não, para de pregar para mim. Porque quando o Senhor ele começa a falar no nosso coração, nós queremos colocar para fora aquilo que o Senhor está nos falando. E muitas das vezes eu e você, nós não estamos chegando ao Senhor da maneira que Ele quer. Nós não estamos nos derramando da maneira que Ele quer. Nós somos escolhidos para nós fazermos a vontade dEle. Como que nós estamos perante Ele? Amém. Ela leu o versículo aqui 44 de Lucas capítulo 7, versículo 44, e o que me chama a atenção aqui é que Jesus ele está se voltando para a mulher, mas ele está falando com Simão o fariseu. Aí ele diz assim, ó, e voltando-se a mulher, aí ele vai falar para Simão o fariseu, veste essa mulher, entrei em tua casa e não me desse água para os pés. Esta rogou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Aqui a gente vai ver 3 pontos. Primeiro, que o fariseu era homem, né, e a pecadora era mulher. Porém, o fariseu se considerava santo e a mulher uma pecadora. E aqui o que me chama a atenção é que Jesus está falando para ele que ele entrou na casa dele, ele sequer ofereceu água para os seus pés, enquanto a mulher pecadora lhe ofereceu as suas lágrimas. E aqui a gente vê que ele não ofereceu sequer uma toalha para enxugar os pés de Jesus, enquanto a pecadora ofereceu o quê? Os seus cabelos. Então, quando se fala em oferecer, muitas vezes nós nos consideramos muito
espirituais e a gente fala assim, eu vou hoje no culto, eu vou oferecer o meu melhor culto. O melhor culto que você oferece é você tendo um coração puro e verdadeiro. O que me chama a atenção nessa mulher é que a Bíblia diz que o fariseu ele se precipitou. Se você falar para o versículo 39, deixa eu voltar aqui. Olha o que diz o versículo 39. Mas o fariseu que o tinha convidado, ao ver aquilo, falava consigo mesmo. Você já conversou com você mesmo? Então era o fariseu. Dizendo, ele está falando em pensamento. Se este for a profeta, conheceria qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Quer dizer, o que me chama a atenção aqui, nesse versículo 39? Aqui o fariseu ele vai cometer 3 erros aqui. O primeiro, que ele julgou a mulher. O segundo, que ele deduziu, né, que Cristo não era profeta, por não conhecer aquela mulher. E terceiro, ele estranhou o fato de o Salvador dos pecadores estar recebendo os pecadores. O que você quer dizer com isso, irmão Silvio? Eu quero dizer que essa mulher, a Bíblia diz que ela entrou na presença de Jesus, se dobrou, ela foi lavar os pés de Jesus e chorando. O fato dela estar chorando, ela está dizendo assim, estou arrependida. Aleluia. Estou arrependida da vida que eu tinha até agora. Então, o que nos leva a crer, nós como cristãos? Que nós temos que oferecer a Deus o nosso melhor culto? Temos, mas nós temos que ser humildes diante de Deus. Nós temos que ser chorosos diante de Deus, reconhecendo que nós erramos e que nós né? A humildade dessa mulher diante de Jesus mostrou para o fariseu que por mais que ele pregasse amor, por mais que ele pregasse compaixão, ele não teve nenhuma compaixão de Deus. Ele convidou Jesus para jantar, almoçar na casa dele, para estar na casa dele comendo, mas ele não ofereceu o melhor. Ele acha que o fato de ele ter convidado Jesus já era suficiente. A única coisa que ele tinha para oferecer a Jesus era a casa dele. Tudo ele não tinha oferecido. E essa mulher vem e ensina para mim, ensina para os discípulos que estavam ali, que a humildade é o princípio de oferecer. Então nessa noite eu volto a fazer a pergunta: o que você tem oferecido a Deus? O que você tem oferecido a Deus, que você acha que você está oferecendo a Deus, é suficiente para agradar a Deus? O que você tem oferecido nos cultos, oferecido nas lives, oferecido nos seus louvores, enfim, oferecido a sua caminhada cristã, tem agradado a Deus? Tem sido uma pessoa de compaixão? Ou você acha que aquilo que eu e você estamos fazendo é suficiente, assim como o fariseu? Vou ceder a minha casa, Jesus está na minha casa, então é o suficiente. Aquilo que eu e você estamos fazendo durante a nossa caminhada cristã é suficiente para agradar a Deus? Amém? Amém. E aqui no versículo 39 ela diz, né? E colocou-se atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos. Beijou e ungiu com um perfume. Quando essa mulher ela derramou o vaso, né, como em outras lá em João e Mateus vai dizer que ela derramou o vaso de alabastro com um perfume nos pés do Senhor, sobre o Senhor. O que eles disseram? Tá desperdiçando. O perfume é muito caro. Mas ela não estava nem aí pelo valor. Ela queria dar o melhor dela para o Senhor. Ela estava se preocupando naquilo que ela tinha para oferecer para o Senhor. Ela não se preocupou se o valor, vamos dizer, no valor que valia. Aquilo para ela era o que ela tinha de melhor no momento para o Senhor. E ela foi julgada. Ela foi, vamos dizer, humilhada, como o Silvio disse. Hoje nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. Ela se dobrou aos pés do Senhor para ela derramar suas lágrimas e enxugar suas lágrimas com os seus próprios cabelos. E hoje eu e você, para dobrar os nossos joelhos dentro da igreja, é difícil, irmãos. É difícil porque você fala assim, não vou fazer. Eu vou orar sentado. Não,
nós temos que nos prostrar perante o Senhor. Nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor. Porque o Senhor, Ele nos trouxe nessa terra como um vaso. E nós somos um vaso para o Senhor derramar do óleo dele, da unção dele na nossa vida. Aqui nós vemos que ela chega perante o Senhor e derrama o óleo. Mas aí, para mim já ir para outra parte que eu tenho que falar, aqui o Senhor disse para ela: vai, a sua fé te salvou, porque ela fez de coração. Muitas das vezes nós queremos fazer para o homem ver. Ah, eu não tenho pecado. Eu julgo o Silvio. Ah, mas ele está fazendo isso, ele faz aquilo, aquilo outro, aquilo. Mas e eu? Você já se olhou no espelho e já disse: e eu? Nós temos que estar com as nossas vestes limpas. Eu não digo roupa, isso daqui roupa. As nossas vestes é a nossa alma. Porque Ele está perante o Senhor. Ele nos chamar, nós temos... Como que você está preparado? Se Ele te chamar hoje, você tem certeza que você vai subir para o céu? Você tem essa certeza, você tem essa convicção? Porque essa mulher aqui, nesse momento, ela teve essa convicção. Que essa era o que ela tinha que fazer para o Senhor. E nós temos que fazer o nosso melhor. Dar para o Senhor aquilo de melhor que nós temos. A nossa adoração, a nossa oração, a nossa humildade, o nosso amor ao próximo. Porque hoje nós vemos que está faltando muito amor ao próximo. O irmão está necessitando. Irmã, eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos que ver sim, porque nós somos vasos na mão do Senhor. Nós somos vasos na mão do oleiro. E cada dia Ele trabalha de uma maneira diferente na nossa vida. Aqui, o que dois tipos de texto. Esse primeiro aqui que nós estamos acompanhando, Lucas capítulo 7, versículo 36, olha, preste bem atenção. Então um dos fariseus rogou-lhe que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu. Aqui o fariseu está convidando Jesus para entrar na casa dele. Quando nós vamos lá para Lucas 19, se não me falha a memória, na casa de Zaqueu, Jesus se convida a ir à casa de Zaqueu. Porém, as atitudes é diferente. O fariseu a convidou, mas não ofereceu o que Zaqueu ofereceu. O que Zaqueu ofereceu? A salvação da sua casa. E aqui, o que Jesus esperava do fariseu é que ele buscasse a salvação, que a família dele buscasse salvação. Vocês viram a diferença? Jesus é convidado na casa do fariseu e ele espera a atitude do fariseu, que o fariseu se converta. O que não aconteceu. Na casa de Zaqueu, Jesus convidou-se para ir à casa de Zaqueu, só que lá teve salvação. E o que você quer dizer com isso, irmão Silvio? Eu quero dizer que Zaqueu, a casa dele, a Bíblia diz que teve salvação, porque Jesus falou assim: hoje houve salvação nessa casa. Então quero dizer que quando você é humilde, como essa mulher, para reconhecer que você se arrependeu e que você precisa de Cristo, de Jesus, acontece o que aconteceu na casa de Zaqueu. Quando você se autodenomina e acha que você é o tal, acontece o que aconteceu com o fariseu. O que Jesus queria que o fariseu oferecesse a ele não era só a água para lavar os pés, porque era o costume dos judeus enxugar. O que ele queria é que houvesse salvação na casa do fariseu de Simão. E o que não aconteceu. Então por quê? Porque o fariseu se julgava o quê? O sábio. Ele se julgava o quê? O conhecedor da verdade. Ele se julgava o quê? Quando ele, em pensamento, ele diz: olha, essa mulher que está tocando nele é pecadora. Mas ele está pecando mais julgando ela sem ser a função dele. Ele não é a função dele julgar a pecadora. E em todos os eventos, festas que Jesus foi, o alvo dele principal era quem? Os pecadores. É eu e você. Por mais que nós estejamos dentro da igreja, nós somos falhos, nós erramos. E nós precisamos sim ser humildes de reconhecer que nós erramos. Amém? Nesta noite, peça para o Senhor entrar dentro da sua casa e não seja como um fariseu, seja como Zaqueu, seja humilde. Senhor, coloque perante a Ele tudo aquilo que está dentro do seu coração, como essa mulher colocou.
que somente ela sabia. Porque como a palavra diz ali, né? Eles tratavam ela como uma pecadora. Se ela era uma pecadora, ela era excluída. Quantas das vezes nós excluímos pessoas que estão do nosso lado por julgar? Porque, como se diz, a primeira aparência é a que fica. Então, muitas das vezes, eu não conheço a irmã Simone. Eu só vejo ela. Mas eu vi ela uma vez, eu julgo ela. Eu não conheço o irmão Silvio, eu vi ele, já julgo. Não, nós temos que conhecer. Nós temos que buscar o conhecimento da pessoa. Quem é que nós estamos? Eu vou ser julgada pelo Senhor. De alabastro, eu e você, nós somos da mão do Senhor um vaso. Aleluia. Nós somos um vaso precioso nas mãos do Senhor. Aqui eu tenho um vaso, ele é um vaso de barro. Um vaso de barro. Lá em Jeremias 18, vem falando sobre a casa do oleiro. E eu quero dizer algo para você. O oleiro, ele está aqui nessa noite. Aleluia, eu creio. Ele está aí na sua casa. No lugar. Porque quando o vaso não está da maneira que ele pega o vaso e ele refaz novamente esse vaso. Eu estou aqui na minha casa fazendo uma reforma no meu banheiro. Eu estou usando gesso. E às vezes o gesso, a minha forma, quando eu vou tirar, eu quebro. Aí não tem mais o que eu fazer. Eu tenho que jogar fora, porque não dá mais para mim reutilizar aquele gesso. Assim é. E aqui em Jeremias 18, 6, 5. Então o Senhor dirigiu-me uma palavra a Jeremias. Ó comunidade de Israel, será que não posso agir com você como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como um barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Aleluia. Aqui o que o Senhor está dizendo? O que ele disse a Jeremias? Que visitasse uma olaria e observasse que o oleiro mudasse irmãos, eu tô meio cega. Mudasse o trabalho do oleiro para falar a Jeremias sobre o seu povo. O Senhor, ele pediu que Jeremias fosse até visitar uma olaria para ele falar sobre o povo dele. À medida em que nós nos rendemos ao Espírito de Deus, é que permitimos que ele pode nos mudar. E da mesma medida que eles seremos usados por ele e transformados em algo bonito. Diferente de um torrão de barro, homens e mulheres têm a vontade própria e podem escolher entre se entregar ao Espírito de Deus ou não, que é frequente tentando moldar uma imagem para nós de algo que nunca conseguimos nos tornar. Somente quando nos entregamos ao podemos ser muito mais do que imaginamos ou sonhamos para nós. Muitas das vezes eu e você, nós somos um vaso. Nós somos o vaso nas mãos do Senhor. E Ele quer algo para mim, para você, maior do que eu e você imaginamos. Aí muitas das vezes que Ele faz, Ele pega o vaso, Ele olha e Ele fala assim, não, o vaso ele está perfeito. Eu posso. Mas quando Ele olha e vê que o vaso
tá precisando de alguns ajustes, ele vai lá, ainda quando você ainda estiver mole, ainda na massa mole, ele vai lá, ele refaz novamente, ele coloca de novo no fogo. Aí você diz, mas Senhor, por que novamente? Porque você não aprendeu da primeira vez. Está pronto para ser usado da maneira que ele quer. Então nessa noite, ter um vaso que ele possa dar a unção dele sobre o vaso até que esse borde. Aleluia. Amém? Amém. E presta aqui, antes de eu falar algo aqui, ó, deixa eu mandar um abraço aqui para Valda, meu amigo Carlito, né, que trabalha conosco lá na empresa, a irmã Simone, a irmã Sueli Freitas que entrou aí, e eu lembrei, me perdoe. E a irmã Rosângela que tá ali agora, e a Sueli Freitas, ela é lá de Pérola. Ah, a Sueli Freitas lá, irmã da Cida, né? Nossa. Lá o pessoal de Pérola, o João, né? Deus abençoe a vida de vocês aí em Pérola, quando nós tiver passar essa pandemia aí, nós vamos aí fazer uma visita para vocês em Pérola. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, querido. Irmã Simone, você que está nos assistindo, imagine que vocês sejam esse vaso. Estou imaginando, né? Vocês que estão me assistindo aí. Imagine que você seja esse vaso. Imagine agora Deus segurando o vaso. Como Deus viria esse vaso? Está olhando vocês, vasos. O que vocês têm apresentado perante Deus? Imagina Deus pegando vocês assim e olhando. O que ele iria enxergar? O que ele poderia olhar para a Trindade? Tá vendo meu vaso Agileu, meu vaso Simone, meu vaso Cecília? O que vocês acham? O que vocês imaginariam que ele estaria falando? Tá com rachadura? Tá trincado? Tá perfeito? É um vaso de oração? É um vaso de jejum? É um vaso de compaixão? É um vaso que tem perante mim apresentado muitas coisas? É um vaso que perante mim tem feito maravilha no meu nome? É um vaso que perante mim tem tido amor às pessoas? Ou ele está pegando um vaso e olhando e diz, preciso quebrá-lo e fazê-lo de novo, porque não saiu perfeito como eu imaginei. Que você possa olhar nessa noite para você que é vaso e imaginar como Deus está olhando para você. Que você possa pegar esse vaso agora e imaginar o que Deus está pensando de você, o que você está apresentando perante Deus. A mensagem é o que você tem oferecido perante Deus. Então que nessa noite você possa não ser um vaso trincado diante de Deus, ou um vaso rachado, um vaso que ele vai ter que, ele como oleiro, falar assim, vou ter que quebrar e fazer de novo. Então que você possa ver o vaso você tem sido diante de Deus. Amém? E aqui a gente se continuando, né? Jeremias aprendeu que a qualidade do barro determina a qualidade do pote. Que barro você tem deixado o Senhor fazer você? Que é a qualidade do barro que vai dizer a qualidade que é o pote. As pessoas que escolhem se render totalmente aos propósitos de Deus em suas vidas verão que muito bonitas, porque o Senhor dá a qualidade eterna para o barro. E se ela se rende em sua mão, a qualidade desse barro nunca mais será rebelde. Mostra esse outro vaso. Eu tive que sair daqui, irmãos, porque o senhor me incomodou. Eu tive que lá buscar. Antes de você falar, mostra ali. Se você tivesse que escolher para ser esse, qual que você escolheria? Talvez você vai olhar para a aparência e falar assim, eu quero ser vaso grande diante de Deus. E eu vou dar minha resposta. Eu preferia ser o pequeno. Porque a Bíblia diz que os pequenos, os menores, serão os maiores. Né? Essa é a minha visão.
Então, diante de Deus, eu quero ser sempre o menor, mas que ele seja grande. Então, às vezes você quer ser grande. Amém? Porém, eu queria ser o pequeno, porque Deus ia olhar para mim e falar, você é o menor, você é o pequeno. Então, de pequeno, Deus faz as coisas... A Bíblia diz que Deus faz as coisas loucas para confundir os sábios. Então, muitas vezes você pode estar olhando para um vaso dentro da igreja que é enorme, né? Louva, prega muito, faz isso, faz aquilo, e você se considera um vasinho desse. Mas saiba que talvez o seu coração é diferente desse coração. Talvez esse louvor que é oferecido aqui não chega diante de Deus. E esse louvor que você é pequeno, chega diante de Deus. A sua oração, o seu jejum, a sua consagração e tudo aquilo que você tem que colocar diante de Deus. Então não se preocupe se existe vasos grandes do teu lado. Se preocupe em ser um vaso pequeno, mas seja um vaso pequeno, cheio de unção, cheio de graça, cheio de poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Seja esse vaso. Amém? Amém. Então vai lá. E eu tive que buscar esse vaso. Alguns irmãos aí da igreja vão saber. E o Senhor falava no meu coração. Nós temos 2 vasos. Como aquela mulher, ela chegou ali, né, perante o Senhor, com o seu vaso. Eu não me lembro se é em Mateus ou se é em João. Ela quebrou a borda, né? A borda do vaso para derramar sobre o Senhor. Ela quebrou a borda para derramar. E essa borda aqui, ela é maior que esta, né? Vocês podem ver que ela é bem maior. E aí são os vasos feitos de barro. Mas muitas das vezes, eu e você, nós somos um vaso nas mãos do Senhor, usado. Mas nós temos um defeito. Um vaso maravilhoso. E o Senhor, Ele todos os dias, e Ele derrama sobre a nossa vida graça, Ele nos derrama sabedoria, Ele nos derrama sobre a nossa vida estratégias, o poder da palavra, a revelação da palavra. Mas nós temos um defeito que nem nós nos reconhecemos. É um defeito, o vaso ele é furado. Tudo que o Senhor ele coloca aqui dentro vaza. Ele é pequeno. Porque o nosso defeito é pequeno. Aí ele começa a encher. Aí eu vou no culto domingo. E o Senhor começa a derramar sobre a minha vida. Mas quando eu vou chegar segunda-feira, meu vaso vai estar vazio porque eu tenho um furo. Eu tenho uma falha. Mas eu não vejo o que eu tenho, eu só vejo a falha do meu irmão. E o Senhor, Ele não vê a nossa falha. Ele nos enche. Pode deixar que esta falha eu tampo, eu faço, eu refaço. Porque eu sou o dono da sua vida. Eu sou aquele que te levo aonde eu quero. Eu sou aquele que te faço da maneira que eu quero. Quantas vezes eu precisar colocar você no forno novamente para você ser moldado e ser transformado, eu vou te colocar. Como Sadraque, Mesaque e Abednego foi colocado na fornalha e o Senhor estava lá. Ele está aí com você também. Aleluia. Muitas das vezes, irmã, mas está doendo. Mas não se esquece. Então nós temos que ser pequeno perante ao Senhor para Ele ser grande. Não importa o tamanho do vaso que você seja, mas não deixe de ser um vaso, não deixa ser um vaso com um defeito. Eu digo isso na área espiritual. Porque muitas das vezes eu posso dizer, irmão, ore por mim. Não, eu oro sim, irmão. Pode deixar que eu vou orar por você. Mas você ora. Irmão, a irmã ele precisa de uma visita. Que isso, irmão? Eu preciso de uma visita. Não, qualquer dia nós vamos lá, irmão. Mas hoje tá corrido. Você é um vasinho furado, irmão. Nós não podemos ser esse vasinho furado. Tá certo que não tem nos dia a dia, nossa correria, não, né? Às vezes não deixa. Mas eu e você, nós temos que ser um vaso perante o Senhor, fazer da maneira que Ele quer. E quantas vezes Ele quiser
fazer, desfazer e colocar lá não sei como que chama vaso lá, para nos moldar, porque tem vaso pequeno, tem vaso grande, tem vaso maior, mas todos têm a sua utilidade. Todos eles têm o Senhor, ele vai usar e vai da maneira que ele quiser. Aqui eu posso muito bem colocar um tampão e usar o meu vaso, não vai vazar nada. Mas isso quem vai fazer é o Senhor na minha vida e na sua. Ele vai tampar aquilo que está nos impedindo de chegar perante a Ele. Aquilo que está sujando as nossas vestes. E muitas das vezes nós dizemos, Senhor, eis-me aqui. Aí Ele fala, vamos lá minha filha, vamos lá meu filho. Aí você fala, hoje não, Senhor, hoje está frio, hoje está chovendo. Ontem o Momir e a irmã Paula fazendo a live e a chuva comendo solto lá. E o barulho a gente ouvindo por isso trovão, relâmpago, e eles estavam lá. E muitas das vezes eu e você estamos aqui na nossa casa, nós queremos ficar aqui, não, hoje está chovendo, não vou na igreja não. O pastor abriu ali agora há pouco, eu até fiquei preocupado, porque pastor, eu tô aqui ocupado, não posso colocar meu nome lá, mas eu quero estar amanhã no culto, porque é o desejo do meu coração fazer o melhor para o Senhor, porque eu tenho que fazer aquilo que o Senhor me chamou, adorar a Ele em qualquer circunstância, em qualquer situação. Amém? Lucas 7,47, para eu finalizar minha parte aqui, para ela também finalizar dela, diz assim, por essa razão te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque amou muito, mas aquele a quem pouco se perdoa, o mesmo pouco se ama. É o vaso grande. O vaso grande muitas vezes ama pouco. Não quer dizer que ele seja enorme, ele seja grande, ele seja o maior, a ação dele seja igual a esse. Então, olha, versículo 47, por essa razão, olha que Jesus está dizendo, eu te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados. Quer dizer, muitos pecados que aquela mulher tinha são perdoados. Né? Porque o coração dela era assim, ó, ela era um vasinho. Perante o fariseu que se considerava um vaso assim, ó. Esse aqui é o fariseu, esse aqui é a pecadora. Porém, Jesus diz, ó, porque amou muito, muitos de seus pecados são perdoados. E aqui pouco se perdoa. Então, muitas vezes você quer ser assim, grandão, bonito, boa aparência. E talvez você olhe e fala assim, porque a maioria das pessoas vai comprar livro, vai comprar alguma mercadoria né, pela marca. Aí tem marca às vezes que é desconhecida, mas muitas vezes essa marca desconhecida é isso aqui, ó. Então a Bíblia diz que quando Samuel foi ungir Davi, os irmãos de Davi eram esse vaso. E Davi era esse vasinho. Só que Deus não olhou o tamanho. Deus olhou o coração. Deus olhou a qualidade. Deus olhou a adoração. Por isso que Davi é segundo o coração de Deus. Porque Davi 24 horas ele louvava a Deus. 24 horas ele engrandecia a Deus. Então muitas vezes você pode querer ser um vaso grande, bonito como esse, mas ter, igual a minha esposa disse, um defeito. E às vezes é melhor a gente ser um vasinho assim, mas cheio de unção, cheio de graça, cheio de poder de Deus, cheio do Espírito Santo todo dia, né? Cheio de Deus, cheio de amor, cheio de compaixão. É melhor você ser um vasinho com todas essas qualidades que com um vaso que se você for... Aqui esse vaso não tem utilidade, irmão Silvio? Tem. Você pode plantar aqui, jogar a terra e plantar uma florzinha. Ele é para isso. Porém, se você quiser guardar aqui alguma coisa líquida, sem tampar esse buraquinho aqui, ó, não vai funcionar. E esse aqui você pode... Um pouquinho d'água, um pouquinho de leite, um pouquinho de refrigerante garoto. Se você quiser. Porém, nem, você fala, mas é muito pequenininho. Mas é os pequenininhos que diante de Deus são grandes. Então que você fique com essa palavra. A Patrícia Furtado entrou aí. Deus abençoe a sua vida, Patrícia. O meu amigo Pedro Persil. No começo eu mandei aí, Pedrinho, os parabéns para você do seu aniversário amanhã. Nós vamos em nome de Jesus. Para mim encerrar aqui, que Deus abençoe a sua vida. Minha esposa tem mais alguma coisa para cumprimentar aí. E que você possa ficar com a palavra do Senhor.
E para mim finalizar aqui, eu quero dizer algo para você. Seja como essa mulher. Não se importa o que os outros dizem. Se importa o que o Senhor pensa de você. No momento que ela chegou ali, ela se derramou aos pés do Senhor e derramou o vaso com aquele perfume, o Senhor sabia quem ela era. O Senhor, ele sabe quem é eu e você. Aleluia. Mesmo se eu e você estivermos assim hoje, ó. Ah, irmão, mas eu estou tão triste. Eu estou tão abatida. Minha alma está abatida, como tem o louvor que diz. Por que te abates, ó minha alma? E te comoves perdendo a calma. Muitas das vezes a nossa alma, ela fica afligida. E eu digo para você, é como o Silvio disse. Nós temos que ter um coração humilde na presença do Senhor. Um coração que seja... Não que um vaso grande não tenha um coração humilde. Ele tenha. Mas a unção, a graça, o poder do... Mas nesse daqui vai permanecer. Que eu e você, nós íamos ser o bom samaritano. Aquele que tem um coração da graça, cheio do amor do Senhor. Porque como nós estamos vendo essa pandemia que está aí, as pessoas não querem chegar muito próximo uma da outra. Às vezes tosse, até mesmo aqui dentro de casa. Um tosse, eu já falo, opa, coloca a máscara. Porque nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. E eu digo para você, seja um adorador cheio de amor do Senhor. Pede para o Senhor a cada dia, Senhor, coloque mais amor no meu coração pelas almas. Coloque mais amor no meu coração pela vida daqueles que estão ao meu lado, pela vida da minha família. Porque a gente tem que mostrar para aqueles que estão ao nosso lado o nosso amor, o amor do Senhor na vida deles. E que eu e você, nós sejamos igual essa mulher, que não teve medo de entrar lá e se derramar perante o Senhor. Se o Senhor dizer para você, vai lá e faz, vai lá e faça, porque o Senhor é com você, Ele já te capacitou. Amém? E eu já agradeço de coração todos vocês que estão aí, né? Amanhã, culto às 8 horas, às 6 horas da tarde. Depois o segundo culto, às 20 horas até às 9 horas da noite. Segunda-feira o pastor Agileu aí fazendo a live. Na terça o pastor Carlos. Na quarta irmão presbítero Juliano. Na quinta culto, né? Abre já na quarta-feira lá às 9 horas o pessoal colocar o nome para o culto na quinta. Na sexta, o irmão Miro. E no sábado, nós aqui novamente. Senhor. Quero também mandar um abraço aí pro meu primo que acabou de entrar, o Igor Palácio. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, grandemente a sua família. Amém? E eu mando um abraço para todos vocês. E agradeço de coração você que esteve até aí, até agora nos ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor possa também, né? Compartilhe com o seu amigo, compartilhe com a sua família, com o seu grupo de WhatsApp, e que você venha a cada dia falar, Senhor, me purifica, eu quero estar com as minhas vestes limpas perante o Senhor, porque se o Senhor nos chamarmos agora, como nós vamos estarmos. Eu vou soltar um louvor aqui para nós encerrar, e eu já agradeço a todos de coração, que Deus abençoe. Amém? Se eu fizer uma oração final. Amém. Vamos lá. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te engrandeço nessa noite por essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa ter alcançado vidas, famílias, Pai, em nome de Jesus. E que nós venhamos ser diante de Deus, Pai, um vaso cheio de graça, cheio de poder do Espírito Santo. Um vaso a qual o Senhor possa usar, Pai. Um vaso que possa ser útil ao Senhor. Por isso nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença para ser esse vaso. Usa cada vaso, Pai, nessa noite que o Senhor tem levantado e tem colocado diante da Tua face. Em nome de Jesus, abençoe as famílias, abençoe a cada lugar que essa live chegar, Pai. Em nome de Jesus, abençoe amanhã os cultos,
culto, Pai, das 18 das 20 horas e todas as lives da semana, durante a semana do pastor Agileu na segunda-feira estará abrindo os trabalhos. É o que eu oro nessa noite pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Irmão, eu só gostaria que você meditasse na letra desse louvor, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Nossa técnica de som ali deu um probleminha. Faça uma coisa comigo. Pega na mão do teu irmão, segura firme. Pega. Olhe pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi, espancaram ele. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não o viu. Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Aleluia, Deus. Quero mandar um abraço ali pra minha prima Lucinha, lá de Londres. Que Deus abençoe a sua vida, irmã. Sua família. Estamos internacional, irmão. No mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orar. É Deus. Só sei que ocupado Estava suas mãos. dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Aleluia, Deus. Derramou azeite vivo em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez a sua vida a essência dele. O bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nenhum que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aí caído. O bom O Senhor está aí dentro da sua casa nessa noite, que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Aleluia. O Senhor, Ele está aí, irmão, na sua casa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? A paz do Senhor, minha prima, lá de Londres. Nós estamos, como você disse, Internacional. internacional. Os dias era meu Oxi. primo lá dos Estados Unidos. A minha irmã lá na Espanha. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês aqui em Paranavaí, aqui no Paraná, em todos os lugares onde chegar essa live. Amém? Boa noite, Patrícia. Que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe, querido. Até o próximo sábado. Em nome de Jesus, uma semana abençoada.